Boa tarde a todas e a todos. Uma alegria muito grande. Hoje é um dia que a gente precisa deixar no nosso calendário, né, Patrícia? Eu quero aqui, de maneira muito informal, cumprimentar o ministro-chefe da Controladoria Geral, o doutor Vinícius. Eu já falei que era informal, já chamei de doutor Vinícius de Carvalho, Vinícius que está aqui conosco, Controladoria Geral da União. Em seu nome, cumprimentar todos que estão aqui presentes, que fazem parte também desse corpo, desse órgão tão importante para o Brasil. Cumprimentar a Patrícia que é a grande responsável por esse momento. Ela fala assim, ela é muito humilde, fala assim, foi feito por diversas mãos. E é verdade, mas sob o comando dela. Se não fosse ela, não sairia. Ela ditou as regras, como fazer, muita gente não sabia. Ela falou, é assim, nós temos que fazer um programa integrado, diferenciado. Teve a capacidade de conversar com o IBGE, com o IPEA, de que a grande diferencial e a grande novidade desse programa é o fato de provarmos para o Brasil e para nós mesmos que nós somos um só, né, começando aí a concretizar o lema do governo do presidente Lula, que é a união, né, a união de todos, é o momento de unir o Brasil, e estamos unidos no Ministério do Planejamento e Orçamento com um único objetivo, que é servir ao Brasil. Então, ela teve a capacidade de dialogar com todos, né, e os órgãos, especialmente IBGE e IPEA, entender que isso não os diminui, ao contrário, os integra a esse grande projeto, que é o projeto que foi recriado pelo governo do presidente Lula, que é o Ministério do Planejamento e Orçamento. Então, um prazer poder estar aqui neste evento. Os louros são todos, e as homenagens à Patrícia, a única vantagem de ser ministra é essa, né, que a gente acaba recebendo todos os louros pelo trabalho de toda a equipe, que é mais do que eficiente, não só Patrícia, Luciana Servo, aqui representando todos do IBGE, Liani, representando aqui a Secretaria Nacional do Planejamento, Renata Amaral, representando a Secretaria de Articulação de Assuntos Internacionais e Econômicos, Sérgio Firpo, representando aqui toda a equipe do Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, articulação institucional, temporariamente, nós estamos com dois, um está saindo, outro está entrando, que é o Totó e o João. Não, o João não vai ser mencionado porque ele já saiu, então ele já vai ser exonerado antes de tomar posse. Mas o João estava aqui conosco, o Vila Verde, que está assumindo a Secretaria de Articulação Institucional, o Gustavo está cumprindo uma missão, está aqui o nosso adjunto, o Márcio. Enfim, esse é um grande time. Eu queria, em rápida cor, agora que eu vi que você está aí, escondidinho, representando também a SOF, a Secretaria de Orçamento Federal, porque o Paulo Bijos está nas suas merecidas férias de 15 dias. Mas eu gostaria, Vinícius, de dizer o seguinte, é importante a gente entender a importância do nosso ministério, né? O ministério que foi o primeiro ato do ex-presidente, que não entendia de gestão pública, não entendia de país, não tinha a menor empatia pelo povo brasileiro, foi extinguir o Ministério do Planejamento e Orçamento. E eu já disse isso mais de uma vez, no momento em que nós mais precisamos de diretriz, de norte, de uma carta náutica, nós ficamos ali no meio de uma turbulência, que foi a maior crise sanitária da nossa geração, pelo menos da minha, e, portanto, acho que de todos, eu sou a mais velha aqui, então é de toda essa geração que está aqui, a deriva, porque não tínhamos um norte, um porto seguro, não sabíamos para onde ir. Das vacinas, e a Controladoria Geral da União foi fundamental, eu estava na CPI, eu acompanhei, a toda hora orientando, sugerindo, apontando, né, dizendo, olha, o caminho é por aqui, não está sendo feito o dever de casa. Então, no momento que nós mais precisamos, nós não tínhamos o Ministério do Planejamento e Orçamento. Nós temos uma grande missão pela frente, que é a missão de mudar a cultura do Brasil. Hoje nós temos, muitas vezes, políticas públicas de excelência, políticas públicas eficientes. Eu dou um exemplo que, durante muito tempo, foi questionado, hoje é inquestionável, como Bolsa Família. Né? Enquanto você não tem o salário mínimo, a carteira de trabalho assinada, o trabalhador não consegue um emprego, se você não der um mínimo de subsistência para ele, para os seus filhos, você não vai estar dando dignidade para essas famílias. E o Bolsa Família, que é um excelente programa de política pública, deu certo, mas quantas são as ações e políticas públicas no Brasil que são lançadas ao vento e que muitas vezes são lançadas sem qualquer eficiência, cujo resultado não chega lá na ponta, porque não foi sequer elaborado de forma eficiente. E não foi elaborado de forma eficiente porque não foi planejado. Então, mudar a cultura do planejamento para que tenhamos elaboração de políticas públicas eficientes e, consequentemente, políticas públicas que cheguem lá para atender o interesse público, o bem comum, é fundamental. Isso tem a ver com integração, com integridade. Isso tem a ver com o que nós estamos fazendo hoje aqui. Então, na fala de Vinícius, na fala da Patrícia, né, aqui nós estamos muito mais para falar de um controle interno na execução da nossa atividade, muito mais do que fiscalização, né, no sentido de corrupção, fraude, erros.
e isso é importante, e também esse programa existe para isso, nós temos que ampliar os horizontes. O que é integridade hoje? Integridade é ação, né? A omissão também é crime, num país que ainda está no mapa da fome. Então, a integridade é sermos eficientes com os nossos horários, de cumprirmos com as nossas atividades, não porque seja importante cumprir lá as 8 horas diárias ou 6 horas corridas, mas podermos ter clareza que não podemos nos omitir nas atribuições que nos são dadas, porque a nossa omissão custa caro para alguém lá na ponta, alguém que não tem as políticas públicas, a mãe que não não consegue uma vaga numa creche para um filho, a essa família que não tem o teto para morar e que está na fila buscando o programa Minha Casa Minha Vida. Então, integridade é muito mais do que isso. Então, integridade é mais do que combate à corrupção, à fraude, a erros. Pelo menos no nosso ministério, Vinícius, né, passa por nós mudarmos, já que nós, através do PPA, fizemos lá uma pergunta para o Brasil, que Brasil vocês querem para os próximos 4 anos, entregamos para o Congresso Nacional, e nós vamos fazer agora, os ministérios vão cumprir metas de acordo com essa resolutiva da sociedade. Nós temos que começar com o dever de casa, fazendo uma mudança geracional. É geracional, não é de gestão, é geracional, a começar pela cultura da paz num país polarizado, num país dividido, que possamos, dentro do nosso ambiente de trabalho, independente de sermos corintianos, ou quem é que ganhou agora lá no São Paulo? São Paulo, Flamengo, enfim, Palmeiras, que nós possamos, ou da nossa identidade ideológica, né, nossa corrente ideológica, estarmos ali unidos em favor, né, do fim da polarização numa cultura da paz. Então, passa por uma série de coisas. Eu anotei muita coisa aqui, eu fui anotando, está vendo? Isso tudo está em azul, anotei agora, porque a vantagem de falar depois é que a gente vai só copiando tudo aquilo que foi dito, né? Mas o Vinícius falou uma coisa importante para todos nós, né? A questão da qualidade da gestão, e aqui nós estamos falando da qualidade de gastos públicos. O nosso ministério é o Ministério do Planejamento e do Orçamento. Então, fazemos o nosso dever de casa, pagar a luz antes de sair, né? A controlar ali as nossas diárias, os nossos preços das nossas passagens, como um exemplo de qualidade de gastos públicos. Está aqui o FIPO, que vai ter a inglória missão, junto com essa equipe, dizer para cada ministério: essa política pública está sendo eficiente, essa não está sendo eficiente. Se não está sendo eficiente, não para cortar, vamos melhorar, vamos tornar o dinheiro público rentável, que ele possa chegar efetivamente lá na ponta para quem mais precisa. Isso tudo passa pelo Ministério do Planejamento e Orçamento. Vocês sabem melhor do que eu. Então, ao encerrar as minhas palavras, eu gostaria só aqui, Luciana, pedir desculpa porque eu não vou poder ficar para a sua fala nem para a fala da Isabela, que sei que vão abrilhantar aqui ainda mais esse nosso evento. Agora é hora de implementar esse programa. E a implementação está na mão de vocês. Não só para o plano, para o programa, mas para a execução diária, que nesses próximos 3 anos e meio, que, no caso, eu tenho, vocês não, muitos são de carreira, que nós possamos mudar, né? Nos mudar e mudar parâmetros, que possamos ser referência. Eu falei da união, termino falando de reconstrução. Esse é o lema do governo do presidente Lula, acho que é o lema de todos nós. Unidos em favor do povo brasileiro, numa reconstrução baseada em outros pilares. Quem tem poder é para servir, que nós possamos servir ao nosso povo. Porque nesses 8 meses nós podemos, e é com isso que eu encerro mesmo as minhas palavras, ver que quando vocês são eficientes, a coisa acontece. Né? O presidente Lula, como eu, como ministro Haddad, nós levamos os louros, mas são os servidores públicos federais, são vocês que movimentam essa máquina e que estão fazendo a coisa acontecer. O Brasil da fila dos ossos, do ano passado, triste realidade, que até hoje fechar os olhos nos vem à memória, das crianças raquíticas passando fome em Yanomami. Hoje nós temos a realidade da carne mais barata dos últimos 8 anos, das famílias atendidas das aldeias indígenas até os pontos mais centrais das grandes metrópoles brasileiras. Nós já estamos começando a perceber que temos hoje um outro Brasil. Então, essa reconstrução que está ainda começando, que nós tenhamos força, energia, fé, determinação. Se não fizermos por nós, se não fizermos para o governo que está aí, muitas vezes não votamos no governo que está aí, que façamos pelo povo brasileiro. É isso que significa integridade. Então, eu tenho a honra de ter vocês no nosso time, tenho uma honra de estar hoje como ministra do Planejamento e Orçamento, mostrando que é possível, mudando paradigmas, fazer a diferença. Patrícia, além do plano estar lindo, você está muito bonita hoje de lilás e de batom rosa, que venha mais vezes, está combinando com a cor linda daquele cabelo daquela moça bonita também que está ali. Mas, enfim, esse é o espírito que a gente quer deixar aqui. Eu quis
falar, e falei de forma muito desordenada, para dizer que, assim, do fundo do coração, me sinto hoje feliz de estar entregando para a sociedade brasileira mais uma entrega, que isso seja mais uma entrega. Não é um controle interno que estamos fazendo, é mostrando para a sociedade que este governo é diferente e que o Ministério do Planejamento e Orçamento tem muito o que fazer pelo Brasil. Obrigada, Vinícius, pela oportunidade de estar aqui conosco, que eu deixei aqui de mencionar, o Marcos está viajando, mas está aqui substituindo a presidente do IBGE, substituta que é a Flávia. Flávia, desculpa, bem-vinda também, que é a nossa grande parceira. O IBGE é a base de tudo, né? E o IBGE, então, para fazer aqui uma homenagem, mostrou pela primeira vez na história do Brasil quem somos enquanto povos indígenas. Somos 1,5 milhão de indígenas e quem somos enquanto quilombo. Não, é o contrário. Quem somos enquanto quilombos, somos 1.800.000, não é isso? E quem somos enquanto indígenas somos 1,5 milhão. Então, eu acho que esta é a cara do Brasil. E é este Brasil que espera muito de nós. Muito obrigada. Agradecemos a presença do ministro-chefe da Controladoria Geral, Vinícius de Carvalho, e da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, que participaram deste dispositivo. Pedimos que a plateia permaneça em seus lugares e informamos que seguiremos com a palestra sobre integridade e entrega de valor público.